Vamos falar um pouquinho de parede estrutural hoje? Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas e têm muita dificuldade para entender. Parede estrutural pode abrir nicho? Pode embutir alguma coisa? Pode passar uma tomada? Pode colocar uma bancada? Vamos entender? Para começo de conversa, vamos entender o que é uma parede. Você acha que você sabe, mas calma, olha só. Parede é uma vedação. O que quer dizer vedação, Mirinha? É um fechamento. A gente pode ter vários tipos de fechamento. Por isso que parede é parede de drywall, parede de tijolo, parede de concreto, parede estrutural, parede de bloco de cimento. Tudo isso é parede. Por quê? Porque é uma coisa que veda, que fecha, que delimita espaços. E aí o material dentro daquele negocinho lá é que faz a diferença em termos de como que a gente vai... Qual a palavra? Se relacionar com ela. Dependendo do material do qual é feita a parede, a gente pode interferir mais ou menos naquela estrutura. Paredes de drywall são paredes quase ocas, que permitem muita coisa. Inclusive, você abre um pedacinho da parede, como ela é meio semi-oca ali, dependendo do que tem dentro dela, a gente consegue passar a tubulação de uma forma rápida, fácil, cata a tubulação do outro lado, é super fácil de fazer as modificações numa parede de drywall. Pega uma caixa ali pra mim. Essa aí pode ser. Então, se eu tenho um gesso acartonado de um lado e do outro, eu posso fazer um buraquinho aqui, passar a tubulação aqui por dentro e catar ela bem aqui. Então, a parede de drywall, ela só faz um fechamento, ela só divide um espaço do outro. A parede de tijolo cerâmico faz a mesma coisa. Parede não sustenta nada, a não ser a estrutural, que eu vou chegar lá no final do raciocínio, me aguarde. A diferença entre o drywall e a parede de tijolo cerâmico é só o material interno. A função é a mesma, é só dividir espaços. A parede de tijolo cerâmico, você tem que rasgar para passar uma tubulação, mas é uma parede que está dividindo, ela não está sustentando nada. A diferença entre elas vai estar no desempenho térmico, acústico, tá? E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais um tipo de parede, parede de bloco de cimento. Mesma coisa das outras duas. Não sustenta nada. Por mais que o bloco de cimento seja um troço rígido, de concreto, de cimento, vai segurar na hora que você for colocar suas prateleiras super bem. Mesmo assim, só tá dividindo espaço, não tá sustentando nada. Entendeu? Não eu falo sustentando, é sustentando a estrutura, não sustenta a cobertura, não sustenta a laje, não sustenta piso, não sustenta nada, só divide espaço. Antes da gente chegar na parede estrutural, só quero explicar mais uma coisinha para você. Alice, me dá um lápis e uma caneta, faz gentileza. A estrutura de tudo nessa vida é composto basicamente de necessariamente, de três coisas: pilares, vigas, Alice ajudando, e lajes. Veja, qual que é a lógica? A laje fica em cima da viga, a viga fica em cima do pilar. O peso disso aqui distribui para a viga que está aqui. O peso que está aqui, que está na viga, desce por aqui, tá? Isso é uma estrutura. Quando a gente tem uma parede estrutural... Vai embora não, meu amor, pode voltar. Quando a gente tem paredes estruturais, o que acontece? Volta com a minha lajezinha aqui, faz gentileza. Obrigada. A gente não tem essa peça e essa peça separados. Elas são uma coisa só. Então, quer dizer, isso daqui vai embora e isso daqui vira uma parede. Só que isso daqui está necessariamente sustentando o que está aqui em cima. E essa parede aqui vai ser feita de quê? De drywall? De tijolo? De bloco de cimento? Nenhum desses, porque nada disso tem função de sustentar peso. Isso aqui tem que ser necessariamente feito de concreto. Entendeu? Então, essa parede que tá aqui, ela tá sustentando um troço aqui. Se eu pegar e mexer nessa parede, rasgar, fazer um buraco, fazer uma porta, arrancar ela, o que acontece? Não, ficou bem didático, tô bem orgulhosa. Por que tem que contratar um profissional, então? Porque se a pessoa não sabe, tem um profissional que sabe e não vai fazer nenhuma besteira para comprometer a estrutura do seu prédio, o prédio não vira abaixo, entendeu? Já nichos, tomadas, embutir uma bancada, são coisas menores, menos drásticas do que quebrar uma parede, certo? Certo. Pode? Não. Não pode, gente. Porque quando a gente tem o cálculo dessa parede, que vai sustentar essa laje,
toda a parede está trabalhando para fazer a sustentação dessa laje que está em cima e de toda essa carga que está em cima. Então, quando a gente rasga qualquer coisa dessa parede, a gente está mudando a performance dessa parede para sustentar essa estrutura. Então, se você precisa fazer qualquer tipo de interferência em paredes estruturais, é fundamental fazer um reforço. E aí, como é que Mirinha faz? Mirinha é engenheira? Não, você sabe que Mirinha é arquiteta. E Mirinha se mete no trabalho dos outros? Não se mete. Então, Mirinha faz o quê? Chama um engenheiro, amigo, parceiro, brother, para me ajudar numa situação como essa. A gente precisa abrir essa parede aqui, porque faz toda a diferença para aquilo que os clientes querem uma integração da sala, seja o que for. Precisamos fazer essa abertura. O que a gente vai fazer então? Parceirão, chega mais! Vamos pensar aqui como que a gente vai fazer um reforço dessa laje para a gente poder tirar essa parede que está fazendo que tem essa função de sustentação e colocar uma outra coisa que vai fazer a mesma coisa, só que não vai ser uma parede. Entendeu? Já tomadas, na teoria, segundo meu parceirão Daniel, engenheiro, passar uma tomadinha não vai influenciar profundamente na performance da parede estrutural. Mas eu não sei se é só uma tomadinha, se é 1 trilhão de tomadas, qual a profundidade que a pessoa vai rasgar essa parede. Então isso é muito complicado. Se eu não tiver um engenheiro acompanhando a obra, eu não vou me responsabilizar tecnicamente por este serviço, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Criar soluções, criar alternativas. Passar as tomadas por fora da parede, embutido numa marcenaria. Mas quando fala passar por fora da parede, não é fazer a coisa tosca com a canaleta no meio da sua testa, não. Tá? Para isso serve o projeto. A gente embute na marcenaria, a gente esconde aqui, esconde ali e a gente consegue resolver. A mesma coisa bancadas. Quando a gente usa bancada engastada na parede, que é quando ela entra um pouquinho na parede, a gente tem que ter necessariamente uma parede que é apenas vedação. E agora você já sabe o que significa que é uma parede de vedação. Se a parede é estrutural, não vou rasgar a parede para colocar uma bancada. O que eu vou fazer? Sustentar a bancada por mãos francesas ou soluções afins que sejam só parafusadas na parede. Pode parafusar? Pode, amor. Só o parafusinho não vai ter nenhuma interferência na performance da parede. Tá bom? Obrigado. Que vídeo bom, velho. Que vídeo bom. Eu entendi. A Alicinha tá felizinha, por quê? Porque a Alicinha entendeu. Ou seja, fui didática. Queria que você colocasse aqui embaixo se está claro essa informação para você. Se você entendeu a diferença de uma parede de vedação e uma parede estrutural. Se você agora vai querer furar a sua parede estrutural ou não. Coloca aqui embaixo para mim. Segunda-feira tem dicas para, não se esqueça. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você precisa seguir o Instagram do Estúdio M4. Tá dando bobeira? Podia ganhar aí uma consultoriazinha, mas não tá ganhando porque não segue o Instagram. Por hoje é só, até a próxima. Tchau!